Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Vamos, rapaziada! Rapaziada, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Eu me chamo Diego e estou aqui para trazer esse pós-jogo para você de vitória do Vascão em São Januário. Então, antes de a gente começar esse vídeo, eu peço para você deixar aquele likezão que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também, essa vitória do Vascão ajuda você a clicar no botão da inscrição, né? Então, clica lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora as notícias. Eu quero que você comente, quero que você escute esse vídeo, preste atenção nesse vídeo até o final e comente no final do vídeo aqui o que você achou desse vídeo, beleza? Rapaziada, o Vascão empurrou no Cruzeiro ontem, né? Mas eu vou dar uma passada aqui nos resultados da rodada até o momento, os jogos que vai ter hoje e assim a gente vai debatendo aqui até chegar a partida do nosso gigantesco, beleza? Vamos lá, galera. No dia de ontem, né, aconteceu Fortaleza Sport. Fortaleza venceu o Sport por 1-0. O Vasco empurrou no Cruzeiro por 2-0. Jogo em São Januário. Clássico Gaúcho, Juventude empatou com o Inter em 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0. E hoje, galera, vai ter o seguinte. Hoje vai ter Grêmio e Vitória, jogo importante pra gente, né? Fluminense e Botafogo. Bahia e Palmeiras. Santos e Bragantino, o Bragantino e Santos vai ser lá no Cícero de Souza Marques, né? Vai ter Corinthians e Flamengo e também Ceará e São Paulo e Ceará no Morumbis, né? E com isso, galera, o Vasco, com a vitória de ontem, com esses resultados, o Vasco subiu o elevador ali, pegou o elevador e pegou ali a 10ª colocação até o momento de agora, né? Que tá o seguinte, a classificação do campeonato está a seguinte: Mulambada está em primeiro com 51 pontos, Cruzeiro em segundo com 50, Palmeiras com 49, Mirassol com 42, Botafogo com 40, Bahia com 37, São Paulo com 35, Fluminense e Bragantino com 31, Vasco com 30, Corinthians com 29, né? Grêmio com 29, 28 Ceará e Atlético Mineiro e Internacional, 26 o Santos, e abrindo a zona de rebaixamento está ali a Juventude com 22 pontos, Vitória com 22 pontos, Fortaleza com 21 e também o Sport com 14. Essa é a escalação, né? Essa é a classificação de momento, né? O Vasco pode se manter na 10ª colocação, dependendo de como for os jogos de hoje, também pode cair uma ou duas posições ali, mas importante que o Vasco já está embicando seu avião ali para cima para poder chegar na parte de cima da tabela, né? Enfim, galera, o Vasco venceu o Cruzeiro ontem em São Januário, dando um espetáculo de futebol, que eu digo na posição tática. Obviamente o Vasco fez aquela grandiosa partida, mas pegou o Cruzeiro arrumadinho, certinho, no qual o Vasco conseguiu segurar o Cruzeiro e, pasmem, o Diniz deu a bola pro adversário e segurou o adversário. E com isso o Vasco foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol, né? E como que foi isso, né? O Vasco teve 47% das posses de bola contra o Cruzeiro mandou no jogo, assim, em relação à posse de bola, mas o Vasco soube dominar, o Vasco soube criar, o Vasco soube atacar, defender com mais propriedade. Isso foi dando ao Vasco muitas possibilidades durante a partida, né? Tanto é que o Vasco finalizou 4 vezes no gol, né? Não teve mais finalizações, mas no gol somente que deu trabalho ao goleiro foram 4. Dessas 4 ele conseguiu acertar 2. Então, ou seja, 50% dentro dessa matemática que a gente está fazendo, né? E como que foi isso, né? O Vasco, quando teve a bola, tocou muita bola, meio no estilo de Diniz, rodando de um lado para o outro, né? A bola chegou do lado esquerdo, onde o Puma está jogando como improvisado, e eu acho que o Pitão tem que abrir o olho, que eu acho que o Puma é titular da lateral esquerda hoje, tá? O Vasco foi trocando bola, a bola chegou no Coutinho, que devolveu no Lulo, o Lulo voltou pro Puma, e o Puma inverteu a bola lá pro lado direito pro PH, né? O defensor do Cruzeiro não conseguiu chegar na bola, o PH teve espaço e cruzou de perna esquerda na cabeça do Ryan. Isso ali
aos 8 minutos do primeiro tempo. O Ryan encostou a cabeça, acabou fazendo gol. 1-0 Vascão. Dali em diante o Cruzeiro começou a ter um pouco mais de volume e querer agredir um pouco mais o Vasco. O Vasco soube sofrer, soube segurar e saindo daquela defesa em bloco, né? Sempre mantendo o bloco um pouco menor, um pouco mais baixo, e quando o Vasco atacava em bloco, levantando o bloco do Vasco até o momento de atacar a área do Cruzeiro. E o Vasco conseguiu segurar bem, fazer boas reviravoltas ali, vamos dizer assim, de contra-ataque, de marcação. O Vasco conseguiu neutralizar bem os ataques do Cruzeiro. E com isso o Vasco conseguiu manter o jogo ali sob seu controle. No segundo tempo o Vasco voltou um pouco mais organizado, né? E Verratti saiu, né? Coutinho saiu depois também, ovacionado pela torcida, os dois, tanto Coutinho quanto Verratti. Coutinho, aliás, sendo pedido até na seleção brasileira, que eu acho até uma maluquice já não começar a pensar no Coutinho na seleção brasileira, né? Assim como o Ryan. Paulo Henrique não precisa nem falar. Paulo Henrique, eu sou fã aqui, já falo para vocês que Paulo Henrique já era para estar na seleção há muito tempo, né? Léo Jardim, então, não deveria nem ter saído desde a sua primeira convocação, né? Mas enfim, o Vasco conseguiu se manter ali taticamente posto, feito uma boa parede ali para o Cruzeiro não passar, e no contra-ataque, né? No contra-ataque não, né? A bola trabalhada, o Robert Renan ou Cuesta, não me recordo agora quem foi, deu um lançamento para a área, né, do campo nosso para o campo adversário, e a zaga do Cruzeiro bateu a cabeça. E o PH, esperto ali, estava atento no lance, pegou, saiu frente a frente com o Cássio. Ali todo mundo pensou naquele lance do Diogo Souza, né? Mas aí o PH não, conseguiu colocar embaixo do Cássio e conseguiu fazer o gol 2-0 ali, ele liquidou a partida. Depois disso o Cruzeiro tentou algum tipo de reação, mas o Vasco soube se postar bem, né? Marcar bem, sair bem no contra-ataque, segurar a bola, parar o jogo, fazer com que o Vasco tocasse a bola, né? Pingasse a bola de forma consciente e ordeira, e com isso a gente conseguiu sair de São Januário com resultado positivo. Resultado esse que colocou a gente na 10ª colocação até o momento, né? Barros recebeu o cartão amarelo, não joga contra o Palmeiras, né? O Coelho também levou cartão amarelo. Mas no final, saldo positivo para o Vasco, vitória nossa e vamos para cima, que agora, né, a gente precisa pensar mais para frente sempre. Tem a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, é um clássico, tudo pode acontecer, mas obviamente a gente quer a vitória, mas isso só em dezembro, né? Vamos pensar no agora, que agora a gente deu uma afastada legal da zona de rebaixamento, precisa pensar um pouco mais para cima, e o Vasco precisa pensar como o Vasco da Gama. Para encerrar, galera, o Vasco postou aí algumas fotos, né, e alguns vídeos, né, da Vasco Corrida, né, que aconteceu, né, hoje em São Januário pela manhã, né, foi muito bacana. Então, antes de encerrar aqui, vou deixar passando para vocês o vídeo aqui, que foi muito bacana, né, e fiquei muito feliz do Vasco ter feito ter dado essa oportunidade para a galera se reunir ali, né, reunir a galera que é vascaína e gosta de correr, né, e foi lá e fizeram esse evento muito bacana, muito legal, né? A rapaziada que foi da Vaz Brama aqui, que são meus parceiros que foram, curtiram bastante, né? Acho que é bem por aí que o Vasco sempre utiliza da sua força para poder agregar com todo mundo. Beleza, rapaziada? Fica até o final do vídeo para vocês verem como é que foi o vídeo da corrida. E tamo junto, rapaziada. Valeu, semana tranquila, todo mundo feliz, porque o Vascão venceu. Valeu, rapaziada. Vasco!